especial aí aos professores, né? Belen, Alfredinho, Franklin, professor Moisés também. E que Deus nos conduza nesse momento, que seja um espaço de crescimento. Vai pela ordem alfabética? Tá ótimo. Então, Padre Alfredo, pequena síntese assim, do curso de matrimônio, né, que está coordenando. Bom, essa atividade acadêmica do sacramento do matrimônio, ela é um desafio muito grande para a gente tocar, né? Um sacramento que bastante está na berlinda, né? Muita gente acha que não tem muito sentido ou não conhece, ou é sempre visto a partir das situações irregulares e não daquilo que realmente é proposto no sacramento. Então, o nosso principal objetivo era dedicar tempo para a gente perceber, a partir mesmo da antropologia, que era a primeira parte, né, a dimensão mais antropológica de toda a relação que torna esse sacramento um sacramento peculiar, porque todos os demais sacramentos eles são vividos a partir da pessoa. E o matrimônio implica a relação entre duas pessoas, uma vida assumida entre duas pessoas. E isso torna o sacramento, por um lado, muito desafiador, e por outro lado, tem uma riqueza que a gente não encontra em outros sacramentos, tem a sua singularidade. E eu sempre gosto de dizer, né, que o fato de, quando Jesus falou dessa relação dele com a igreja, ele comparou com o matrimônio, né? Ele comparou com o batismo, comparou com a penitência, foi com o matrimônio. Da mesma forma que o esposo ama a sua esposa, também Jesus ama a sua igreja, se entrega e dá a vida por ela, né? Então, a perspectiva era apresentar de uma forma positiva o sacramento do matrimônio e não a crise do sacramento do matrimônio. Sempre quando eu ia começar a fazer um curso de matrimônio, a primeira aula era a crise da penitência, a crise do matrimônio. Eu falava assim, meu Deus, já vou entrar em crise logo de cara e não vou aprender nada dessa disciplina. Então, o enfoque procura ser positivo, levar em consideração aquilo que são as fontes para a gente compreender o matrimônio, seja na sua dimensão antropológica, da relação, da alteridade, do mistério do outro, tudo isso que já nos dá muitos elementos para uma vivência conjugal, e depois partir para um percurso de ver como a Sagrada Escritura vai falar dessa realidade e na sua diversidade. E o Antigo Testamento, ele, mais do que fazer uma explicação ou um tratado teológico sobre o matrimônio, vai nos colocando exemplos concretos, né, que a gente pode avaliar a partir da experiência que aqueles personagens tiveram e daí tirar também ensinamentos e coisas que podem nos ajudar na vivência do sacramento. Depois, uma coisa que eu gostaria de salientar é essa antropologia da sexualidade conjugal, que eu herdei isso do padre Geraldo Demore. Ele dava esse curso antes que eu assumisse aqui na FAGE, e ele, como é professor de antropologia, ele preparou esse texto que eu procurei dividir com vocês e que eu acho que ele é muito rico, porque do ponto de vista antropológico vai mostrando toda uma progressividade, um amadurecimento da relação de um com o outro e um crescente nessa entrega, nessa vivência do amor conjugal. Depois nós procuramos, na parte mais sistemática, destacar
entre os documentos Amoris Laetitia, do Papa Francisco, com todo o desenvolvimento que ele vai colocar do amor na família, como viver o amor na família. E somente a partir daí que nós dedicamos o tema da sacramentalidade e indissolubilidade do matrimônio, que é o grande centro, né, do nosso curso, e vocês preparando para a prova final, acho que é o lugar onde vocês devem concentrar a sua atenção, como nós hoje podemos falar que o matrimônio é um sacramento. Demorou até que o matrimônio entrasse no centenário sacramental, mas o que faz que o matrimônio seja um sacramento? Então, essa é a pergunta fundamental para a gente falar. E também, contra toda essa corrente de acabar com o matrimônio, ou que o matrimônio deveria ser uma coisa temporária, que razão a gente pode dar, a partir da Sagrada Escritura e da reflexão teológica, para afirmar que o amor é para sempre? Que sentido teria um amor que fosse assim, eu vou amar você até quando eu aguentar, depois se eu arrumar coisa melhor, acabou. Então, a indissolubilidade, mais do que algo que deve ser visto como uma imposição ou uma normatividade da igreja, eu procurei apresentar como sendo algo que tem o seu sentido e é fundamentalmente importante para que o amor seja maduro, para que o amor seja constante, para que a gente possa viver dessa forma. E depois a gente procurava falar sobre a questão da preparação para o matrimônio, toda a questão da catequese, de um catecumenato matrimonial que a Igreja nos últimos anos está propondo e que vai atacar toda a questão da falta de uma catequese adequada e mostra que as pessoas chegam a pedir a celebração do matrimônio, mas sem ter ideia do que seja o matrimônio. Muita gente celebra o matrimônio sem saber o que o matrimônio vai significar para a vida do casal e da família. Então, esse era um pouco o foco, né? A questão do matrimônio como sacramento e da necessidade de uma preparação adequada, que não seja corrida, mas que dê tempo para as pessoas poderem vivenciar isso. No final, então, a gente colocava aquilo que talvez muitos de vocês gostariam que a gente tivesse desenvolvido, que são as situações irregulares. Mas eu estava explicando antes da gente começar a gravação que nesse curso, pela brevidade do tempo, a opção era apresentar o matrimônio como sacramento e não partir do que não é o matrimônio ou das situações que a gente poderia equiparar ou não ao matrimônio. Que para fazer essa reflexão, no meu modo de entender, é necessário que a gente compreenda bem o que é o sacramento do matrimônio. Então, esse foi o enfoque que a gente deu. E no final, na teologia do sacramento do matrimônio, na conclusão do curso, eu procurava mostrar como esse sacramento é tão rico que ele praticamente reúne ou toca todas as outras atividades acadêmicas da teologia. Porque a gente fala da Bíblia, a gente toca a moral, a ética matrimonial, a gente toca a questão da cristologia, a gente fala de praticamente quase todas as coisas vão ser tocadas, porque se trata, ao mesmo tempo, da relação entre os dois, entre o casal, depois os filhos que podem vir desse casal, e a relação com Deus, mas também se toca a sociedade, se toca a família e tudo mais. Então, o objetivo era muito ousado, né, de apresentar os temas para vocês, mas a minha esperança é que, ao menos, se levantassem questões, não para eu responder hoje, porque aqui não estou aqui para responder, mas para ajudar a refletir e que a gente possa continuar juntos, né, fazendo teologia
e refletindo, colocando as questões que a vida vai trazendo para nós. Isso que eu gostaria de partilhar com vocês. Obrigado. Bom, suponho que seja eu, né? Seu microfone está Perdão que desligado. meu microfone estava fechado, eu falei. Ah, é porque assim, ó, muito obrigado, Padre Fredo. Então, a gente passa a palavra para o Padre Franco. Agora é contigo, meu irmão. Perdão. Então, como eu já tinha feito com os outros cursos, eu procurei uma imagem tirada do próprio texto para apresentar o conteúdo a vocês, né? Eu acredito muito que quando a gente tem uma narrativa, uma história, que ela pode ser transformada numa imagem e que isso provoca impacto na gente, a gente é envolvido, é uma forma interessante uh, de ensinar e também de aprender, no processo de ensino-aprendizagem, né? Ajuda muito. Então, a imagem que eu tirei dali do texto foi a imagem da viagem de barco, né? Eu disse a vocês porque na abertura do Evangelho segundo Lucas tem essa possibilidade de tradução, né? As traduções costumam apresentar testemunhas da palavra, mas a palavra no grego, né, pode ser entendida também como remadores da palavra. Então, essa ideia de quem está remando, né? Em um mar de palavras, digamos assim. E depois, lá nos Atos dos Apóstolos, tem aquela viagem que Paulo faz de navio, né? E ele escapa, né, da morte naquele naufrágio, né? Então, a partir dali, então, eu pensei de utilizar essa imagem para apresentar, né, uma história, né? Contar uma história, a história de quem faz uma viagem de barco, numa viagem como naquela época, né? Então, o curso nós organizamos desse jeito, né? A primeira parte, lá da primeira semana, foi preparar a viagem, né? E preparar o navio, né? Que consistiu em apresentar a vocês a estrutura da macronarrativa lucana, Lucas, Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, como é que eles estão ligados, né, entender isso como uma única história, né, e a história do quê? E a história da implementação, da instauração do reino de Deus, né? A história de Lucas quer contar essa história, é uma história da salvação que ele quer contar. Isso tem o antecedente que a gente chama de, entre aspas, Antigo Testamento para nós, né? Então, mas é a história da instauração do reino de Deus, que ele precisa desinstaurar um outro reino que já está instaurado, né? Que é o reino de Satanás. Então, a demonologia atravessa a macronarrativa lucana e ela é importante para entender. E além disso, além de apresentar para vocês as estruturas, né, essa teologia geral, apresentei teologias específicas, que eu sublinho, embora existam outras, né, que atravessa o chamado díptico lucano, que foi a teologia da compaixão, a teologia do fracasso e a teologia da visitação, né? Depois das teologias e de colocar o texto nos contextos, no contexto situacional, contexto comunicativo, o contexto situacional está marcado pela destruição do templo, a imagem do templo atravessa a macronarrativa lucana, a narrativa lucana começa no templo, termina no templo, o templo aparece também muitas vezes nos Atos dos Apóstolos, isso porque quando aquele texto foi escrito o templo já tinha sido destruído, isso provocou um impacto profundo na comunidade. Então, isso é contexto situacional. Ele também está dialogando com o Antigo Testamento, mas de modo específico o ciclo de Elias e Eliseu, né? Então, somos obrigados a entender o ciclo de Elias e Eliseu, porque o Jesus de Lucas é uma cópia de Elias interpretada. Os personagens que vão aparecer nos Atos dos Apóstolos, eles fazem coisas que Eliseu também fez, né? Principalmente Paulo. Então, a gente é obrigado a saber o ciclo de Elias e Eliseu, senão vai entender nada da teologia lucana, né? Então, isso tudo fez parte de preparar o navio, né? E também do contexto, isso contexto comunicativo, contexto situacional. O contexto comunicativo que eu falei para vocês também, coloquei ali a finalidade, né? Porque é um dos poucos evangelhos, o João também tem isso, né? Onde ele põe no começo o destinatário, claro, não foi escrito para a gente, foi escrito para uma pessoa chamada Teófilo, e ali nós encaramos Teófilo como uma personagem, e ele dá a finalidade, né? Diz, caro Teófilo, né? Isso tudo é para que você perceba que os ensinamentos que você já recebeu, né, não são bobagem, né? Ele tem consistência, né? Então, ele parte do pressuposto de que o destinatário era alguém conhecido e alguém que já conhecia essa história. Não é um evangelho de primeiro anúncio, né? O evangelho de João, desculpa, o evangelho de Lucas, né?
Então, quer mostrar consistência do ensinamento que alguém já tinha recebido, né? Então, isso tudo fez parte da preparação, porque aí depois também tratamos também da análise narrativa, né? Porque quis fazer essa navegação com vocês, né? Singrar os mares lucanos, né? Temos tendo como coordenada, né? As estrelas, e as nossas estrelas, né? Que nos guiaram foi a análise narrativa, né? Da escola de Tel Aviv, né? Então, depois de preparar o barco, e então começamos a deixar o porto, né, e a singrar os mares lucanos, né, e aí entramos na segunda e terceira semana, e aí eu tentei fazer com vocês algo, espero que tenha ficado claro, que desde o começo não é para fazer análise do texto, era para ler o texto, né, e aí eu dei coordenadas, né, fomos fazendo a leitura em blocos narrativos. Eu dava as instruções para que vocês lessem. Podia ler, escutar a história. O importante era ter o contato com a macronarrativa, porque nós católicos temos um problema seríssimo com a Bíblia. A gente escuta pedaços da Bíblia, do Evangelho, nos domingos e acha que sabe da Bíblia, né? Aí a gente tem a impressão que sabe o Evangelho, porque a gente escuta pedaços quando vai para a missa, só que aqueles pedaços eles foram cortados, tirados do contexto e colocados no contexto litúrgico. Nada contra, tudo bem, isso é importante, mas aí ele ganhou outro contexto que é contexto litúrgico. Aí a gente não lê Bíblia, escuta aqueles pedaços quando vai para a missa e acha que sabe da Bíblia, né? Então, é por isso que é obrigatório ler o texto inteiro para não dizer bobagem, né? E saber o que está fazendo. Então, por isso que eu exigi que vocês lessem o texto inteiro ou escutassem, né? Com as coordenadas que dei. E assim fizemos, né? Com a segunda e terceira semana. A segunda semana com o Evangelho, a terceira com os Atos dos Apóstolos, e aí depois voltamos sobre o texto na quarta e quinta semana, que era para aprofundar algumas perícopes, e aí eu trabalhei perícopes que eu acredito que são importantes para a gente entender aqueles traços da teologia lucana, né? E aí olhamos o olhar da análise narrativa da escola de Tel Aviv, né? Seja os textos do Evangelho, seja os textos também dos Atos dos Apóstolos, né? Isso na quarta, né, e quinta semana. E na sexta semana, né, eu apresentei para vocês o que foi o produto da minha dissertação de mestrado. Porque eu acredito que Lucas tem uma particularidade, a macronarrativa lucana, que mostrei a vocês, já que o recorte que fiz foi o recorte eclesiológico, né? A ênfase foi eclesiológica, está em função da eclesiologia, né? O estudo que fizemos, né? Ele tem 4 episódios de ressurreição, 2 no Evangelho, 2 nos Atos dos Apóstolos, que estão ligados aos únicos 2 episódios de ressurreição que existem em todo o Antigo Testamento, que se encontram exatamente no ciclo de Elias e Eliseu, né? E como é que aqueles episódios eles estão dialogando entre eles, eles apontam para o anúncio, né? Para o querigma, que é o coração do anúncio, né? Morte e ressurreição de Jesus, né? E isso foi a sexta semana, né? E aí depois, no final, na síntese, recuperei algum desses elementos comparando com o documento da igreja que fala sobre a igreja, né? Lumen Gentium, né? Porque a ideia é que lá no Evangelho segundo Lucas, a igreja começa a se formar em torno de Jesus, e a igreja que são aqueles que escutam o chamado, né? É o verbo kaleo, né? É kalei, daí vem eclesia, aqueles que escutam e respondem o chamado se colocam em torno de Jesus, né? E como isso vai sendo construído na macronarrativa lucana, começa no Evangelho, e essas pessoas que respondem esse chamado, que vão interagindo com Jesus, né, vão construindo esse núcleo da igreja. E como depois isso se expande nos Atos dos Apóstolos, porque esse núcleo, que ele é judeu, depois formado por simpatizantes do judaísmo, depois vão entrar pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o judaísmo, e a igreja tem uma crise, né? Aí o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, que eles precisam resolver essa crise de identidade, né? Então foi assim, né, que fizemos, e aí chegamos ao final, né? Bom. Ok, muito obrigado, professor Frank. Bom, então, meu caro professor Werlen, ou Verlen, como você gosta de ser chamado, assim, com a pronúncia melhor aí. A palavra é sua. Olha, o nome seria Verlen, mas ninguém, ou um ou outro, chama de Verlen. Então, já é abrasileirado, todo mundo chama de Werlen, inclusive meus familiares, né? Mas Verlen é bastante chique. Vai mais na origem do nome, né? Vai mais na origem no sentido. Primeiro dizer que foi assim uma alegria e um desafio maravilhoso fazer todo um curso nesse formato,
porque o que nós vemos é que este é o caminho, não é? Parece que vai se impondo e a teologia, a Bíblia vai acabando chegando a mais pessoas. Eu trabalhei a literatura sapiencial e é um texto, são textos bastante densos, longos. Imagine, por exemplo, que tem livros com 42, 55, o menorzinho tem 12 capítulos. Então, o grande desafio foi apresentar tantos conteúdos diversos e encontrar assim um fio condutor que une os cinco livros. Então, eu trabalhei na dinâmica do que nos ensina o Alonso Schecker, do Pentateuco Sapiencial, que tem um livro agora que foi lançado pela Loyola, né? Não lançado pela Loyola, foi traduzido pela Loyola, do Luca Manzingli, que é um texto assim muito interessante. E aí nós já temos alguns conflitos, porque, por exemplo, o mundo protestante não considera a sabedoria, não considera a Sirácida como parte dos livros sapienciais. Então, mesmo aí já precisa trabalhar, explicar, e dentro da tradição da igreja. Eu utilizei uma dinâmica assim, primeiro de apresentar os conceitos da sabedoria bíblica, porque são textos muito pouco conhecidos, não é? Talvez o Jó é mais lido, Coelé ou Eclesiastes o pessoal sabe um pouco mais, alguma ou outra, ou sabe lá o Hever Heverlin, né? O, ou aquele texto há um tempo para cada coisa e fica nisso, fica bastante, fica nisso. Mas os livros de sabedoria e Sirácida são totalmente assim desconhecidos e muito interessante para nós cristãos, para a igreja. Então eu trabalhei primeiro esses conceitos, apresentando os conceitos da literatura sapiencial, o que é a sabedoria, e fazendo uma contextualizando a sabedoria dentro do seu mundo. Cada livro eu apresentei sua estrutura, seu contexto e sua mensagem principal, né? Ou a sua mensagem central, de acordo com os nossos estudos. Mas para o final do curso, né? Isso eu fiz aí nas primeiras semanas, na primeira, segunda, terceira e quarta semana eu fui apresentando cada livro e cada mensagem, e depois para as outras semanas de aprofundamento, eu optei por pegar temas, aprofundar alguns temas mais próprios da sabedoria, como por exemplo a sabedoria personificada, a questão do tempo, do sofrimento, e por fim um tema maravilhoso que é o tema do temor de Deus, não é? Eu poderia ter começado com o temor para terminar com o temor, né? Fazendo assim de maneira cíclica, como aparece bem nos textos. Então, fiz um pouco esse itinerário para responder, como no último versículo do capítulo 28 do livro de Jó, não é? A sabedoria vem do temor do Senhor, né? Do temor de Adonai. De modos que o curso, pelo tempo, fica difícil mesmo, né? Muita coisa, pouco tempo. Mas nós contamos com as leituras, com o aprofundamento de cada aluno ou de cada participante, porque até quem se propõe a fazer um curso assim EAD está muito interessado em aprender, né? Está muito interessado em aprender, então a gente vai dando caminhos para poder encontrar e fazer a sua própria síntese.
Eu acredito que em tudo isso, a grande síntese que eu fiz na última semana juntou todos os conteúdos, né? Eu fiz uma síntese bem densa, bem longa, juntando todo, todos os livros e os temas para que cada um pudesse visualizar o curso como completo, como um todo. Foi mais ou menos esse o itinerário que eu me propus. Acredito que a gente conseguiu, não é? Ok, muito obrigado, professor Werner. E sugestão, talvez, agora, para a gente começar, talvez, assim, uma conversa, se alguém tem alguma pergunta já direcionada a algum professor, de repente, se tiver ainda mais alguma naquela mesma direção, eu já poderia apresentar umas 2 ou 3, porque, de repente, pode se situar, porque às vezes vem uma pergunta, né, e aí depois a coisa vai se esticando. Só a título de sugestão, tá? Então, quem levantou a mão primeiro foi o Eduardo. Eduardo, contigo a palavra, meu irmão. Boa noite a todo mundo. Agradecer aos professores, Alfredinho, Franklin, Verlen, Moisés, Mariana, e também agradecer a todos os meus amigos aqui de sala por sempre serem suporte. A minha questão não é nem uma pergunta não, tá, Mariano? É mais uma sugestão que eu vou apresentar aqui, tá? Veja, eu vou até aproveitar que está aqui o professor Alfredinho. Veja, nós tivemos a história da igreja antiga e medieval. Confesso que tive uma enorme dificuldade de criar um fio unitário na literatura sapiencial. Saio quase como um nécio, tá, professor Verlin? É difícil, tá? Vou te enganar. Eu não sei se seria o caso, e falo porque nós somos a cobaia da FAGE, né, a primeira turma, se não seria o caso de pensarmos em desmembrar essa disciplina. Porque, veja, nós tivemos também matérias densas, como livros proféticos, livros históricos, mas a gente ainda conseguiu seguir, mas acho que a densidade dessa matéria foi um desafio para mim. Não sei se os demais colegas vão concordar ou não, mas fica aí talvez uma sugestão para as próximas turmas. E no mais, professor Franklin, eu gostaria só de ressaltar o seguinte: eu fiquei assim encantado, falei, o senhor não estava aqui, com um dos textos que o senhor botou de teologia, 2 textos, Teologia da Inclusão e a questão dos homossexuais e a Igreja Samaritana. Assim, foram textos que me tocaram muito, sabe? Assim, eu acho que, independente de nota, já valeu só por ler esses 2 textos só. Tá? Esse era o meu recado aí para vocês. Muito bem, obrigado. Tá? Leila, contigo. Bom, eu tenho 2 observações assim a fazer. A primeira, eu fiz uma viagem, né? Todo mundo sabe que estava de férias. Eu celebrei 30 anos do meu matrimônio, né? E justamente quando a gente teve a matéria do Alfredo, né? Do Padre Alfredinho. Então, para mim, é muito mais fácil eu fazer uma relação entre a vida prática e o sacramento. E tudo isso, né, eu fazendo as leituras e refletindo sobre a minha vida, porque por que é que eu estava fazendo 30 anos de casada? Né? Então, a instabilidade, o que me fez, né, nessa jornada inteira, redescobrir alguns conceitos, né? Jesus tem aliança com a sua própria igreja, a gente tem aliança com a nossa própria família, é um amor infinito, é um estado de renúncia. Quando você se decide casar, você ajoelha, né, no altar, você está disposta a viver uma vida unitária. E hoje, com toda essa facilidade, né, quando a gente fala, existem casos que a igreja não permite, a primeira coisa a gente questiona. Mas por que que não pode dar? Eu posso me divorciar, eu não posso tomar o sacramento da Eucaristia? Não, não pode. Porque Cristo não se separou de você. Né? O amor dele é único. Então, me fez refletir bastante e eu colocando essas questões práticas dentro da minha própria vida. Isso, assim, aumentou o meu conhecimento. Eu saí de uma dimensão e fui para outra, de conhecimento, né? Então, para mim, foi muito bom.
E tinha questões ali que o padre Alfredinho abordou que eu não tinha pensado de uma forma mais prática, né? E aí aumenta o nosso nível de consciência. E o Ellen fez uma matéria, eu concordo com o meu amigo Eduardo, que é uma matéria super densa, mas ele trouxe um drive muito atual, que é o sofrimento humano. Como que isso se dá? Porque todos nós temos as mesmas questões fundamentais, né? Por que eu, para quê? Por que esse sofrimento está tomando conta, né? A gente se rebela contra Deus, e ele colocou isso de uma forma muito mais leve, né? E nos fez entender que o divino nem sempre, nós temos uma dimensão humana e uma dimensão divina, e que o sofrimento humano faz parte da gente aqui, do sofrimento humano, nada tem a ver com o divino. Então, eu li muito, né? O último texto do professor Wellen, com essa síntese toda, me fez realmente refletir e pensar no hoje e ainda no ser humano de hoje, o que nós estamos passando, como que a gente vai passar por isso sem se rebelar a Deus. Então, eu acho que foi sensacional. É isso. Bom, enquanto obrigado aí, Leila, que bom, testemunho bacana. Tem, assim, alguma questão, pergunta, acréscimo, provocação? Eliandra, contigo? Na verdade, eu acho que esse bimestre as aulas foram muito inquietantes. Padre Alfredinho, sabe? Eu acho assim, gosto muito de sacramentos. A minha vivência sacramental na minha paróquia, ela é muito forte. Em minha paróquia, essas questões matrimoniais hoje em dia são muito tranquilas. Eu tive até refletindo muito, inclusive no texto da Amoris Laetitia, que é um texto assim, eu acho formidável. Se eu tivesse tido contato com esse texto há uns anos atrás, na época de um padre da nossa, eu acho, da nossa paróquia, eu acho que de repente eu não teria sofrido muito. Eu não falo por mim, porque assim como a Leila, também fiz 30 anos de casada há pouco tempo. Mas eu fui muito, eu era ministra da Eucaristia e eu sofria com essas questões, sabe? Ah, mas você não pode levar comunhão para o fulano porque o fulano não é casado mais, ele é divorciado, mas ele está numa fase da vida dele que está doente. Ah, mas ele não é casado. Então eu sofria demais. Eu juro para você, se eu tivesse um texto desse em minhas mãos naquela época, eu juro que eu teria feito muita diferença, porque eu sofri muito com isso naquela época. Então, um texto daquele hoje, um documento daquele hoje, para a gente poder refletir, trazer questões muito atuais, sabe? Eu acho que é um presente, realmente um presente. Infelizmente, esse texto também, na época que ele foi escrito e hoje ainda, ele é palco de muita contradição e muita conversa e muita polêmica, infelizmente. Mas é um texto maravilhoso, Alfredinho, muito, muito bom mesmo, sabe? Gostei demais. Se você me permite, Denilson, Mariana, eu Perfeito, acho Padre Alfredinho. importante lembrar que a FAGE, na perspectiva teológica, dedicou um número, né, a Amoris Laetitia, onde tem muitas reflexões, né, de vários especialistas e pessoas que estudaram a fundo, né, esse documento. Então, vale a pena, né? Também no site do IHU, a gente tem muito material sobre Amoris Laetitia, entrevistas e foram traduzidas, né? Então, é um tema que a gente não pode abandonar, né? A gente tem que continuar. O Papa lançou aí uma série de propostas e de caminhos para viver o sacramento, e a gente agora precisa dar nossa contribuição também, a partir da nossa experiência. Obrigado.
Leila, Até para complementar o que o Eduardo falou, eu acho que a sugestão dele de colocar, de ter alguns acessórios, né, aulas acessórias, porque, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó é um livro muito, muito especial e que abrange o sofrimento humano e as questões fundamentais. A gente teve uma primeira aula, por que não ter uma aula acessória, né? Um curso específico para que a gente pudesse se aprofundar nisso, né? Tudo bem, a gente tem a aula, mas vai do nosso interesse em se aprofundar. O nosso interesse, a gente até tem interesse. Agora, como a gente vai se aprofundar dentro dessa temática? Como que eu vou me aprofundar dentro do Evangelho de São Lucas? Eu acho que a FAGE poderia pensar nesses cursos livres ou cursos complementares para que a gente pudesse não se especializar, mas ter um entendimento muito mais crítico, detalhista disso, né? Eu acho que a sugestão só quis complementar isso o que o Eduardo disse. ok. Então tá bem, Leila. Obrigado aí pela sua sugestão. Rita, bem-vinda, boa noite também. Boa noite, gente. Que bom ver todos, professores, professor Moisés, todos, e os colegas. Eu estava prestando atenção, uma coisa que me chamou a atenção na fala foi a fala da Eliandra, porque ela comentou que foi inquietante, né? E eu fiquei pensando nessa questão dessa inquietação. Quanto mais o tempo passa, dentro do contexto de estudo nosso, mais eu fico assombrada com o quanto a gente não sabia nada. Não sei se vocês estão se sentindo assim, entendeu? É como se abrisse o leque da dimensão da nossa ignorância mesmo. Mas, por outro lado, é muito impressionante como que as informações essenciais, que são norteadoras da vida, chegaram até a gente. Então, assim, a gente não teve um leque tão profundo, mas em momento nenhum eu sinto que me faltou Deus. Eu estou tão assim. Isso aí. Ô, Rita, obrigado também da sua partilha, né? Muito bom, porque é como se quando o professor Franklin abre, ele aponta para onde foi que na vida da gente a gente cruzou com tudo. A gente não estuda sem ler os textos e olhar para o passado, olhar para o que a gente aspira, o que a gente vai fazer com esse conteúdo gigantesco, né? Ele é um desafio de ação, é uma provocação de ação. A gente pode até não dar conta de corresponder à totalidade de tudo que a gente está recebendo, mas a gente não vai conseguir nem um minuto da vida ficar sem essa inquietação deliando. Como que eu vou aplicar, entende? É muita coisa boa, é muito. De todos os conteúdos, eu concordo com o Eduardo, pela primeira vez eu tive dificuldade com o conteúdo grande, e foi os livros sapienciais. E nem momento eu tive, e esse bimestre eu tive, eu consegui, mas foi muito aflitivo, sim, foi fácil não. Eu tive um pouco de dificuldade com o matrimônio, mas a hora que eu achei o livro do Francisco da Borda, ele resolveu o meu problema, assim, que o livro é maravilhoso, e aí é o meu jeito de estudar que eu preciso de abrir. E do professor Frank,
tudo que ele faz também é singular, né? Então, a gente fez São Paulo, e aí o Lucas é o meu preferido desde a adolescência. Me encantei com São Lucas e São Paulo. Então, quando juntou São Lucas com São Paulo na faixa, do jeito que veio, foi assim, um presente do céu, sabe? E teve uma hora que eu fiquei. Eu fiz uma coisa tão absurda, gente, eu vou contar para vocês. Eu abri um exercício e lá tinha uma quantidade enorme de citações. E eu olhei aquilo e não tinha nenhuma pista para eu responder. E aí, o que eu fiz? Eu abri, eu baixei todas as citações que o professor fez e fui escrever um texto. E lá pelas tantas, eu descobri que o Espírito Santo era o principal lá na história. E aí eu comecei a ficar tão aflita que eu fui para um site alemão, porque no Brasil a gente não consegue, não dá para comprar livro e nem sempre tem e-book. E eu queria ler o livro. E aí eu fui para um site alemão e achei o livro em italiano. Maravilhoso, entendeu? Foi uma bênção. Aliás, o italiano foi o do professor Merlin. O professor Franklin é um livro em espanhol do Picasso. E aí, no livro do Picasso, eu falei que eu descobri que o Espírito Santo era o protagonista da história. E depois, quando veio, eu já tinha lido. E eu produzi um textão que eu falei, o professor Mariano vai me matar. Eu fiz um artigo. E aí eu ligava para ele e falava, professor, deixa eu resumir o que eu postei lá no fórum. E eu não consegui falar com ele, porque ele estava viajando, ocupado, e no fim ficou aquele textão lá. Eu tirei um 15, porque eu acho que ele tirou 5 pontos do tamanho do texto, entendeu? E outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu acho importante, não é por mim, não, mas é porque eu fiquei tão feliz. Eu peguei um projeto da Carta aos Romanos e eu já participei de congresso, quando eu nem estudava teologia, eu descobri o ITF na pandemia. E aí eu participei de dois momentos em que eu fiz comunicação em congresso, seminário deles, recebi o certificado e tudo, e fiquei ligada neles. Aí apareceu um curso, a Carta aos Romanos, do professor Carlos Filaefer, eu fiz o nome dele. E aí lá eu entrei no curso, e na terceira encontro, eu mandei uma pergunta para ele. E aí a pergunta que eu mandei, gente, ele colocou a pergunta na abertura do dia. E ele usou a minha pergunta inteirinha para fazer a introdução que ia fazer. E aí, depois que ele fez a introdução toda, ele respondeu a minha pergunta. Aí, quando foi na última aula, foi a mesma coisa. Eu mandei uma pergunta e ele abriu com a pergunta e trabalhou em cima da pergunta até acabar o curso. Eu achei, pensei assim, isso não é meu, isso é uma coisa que vem do processo de ensino-aprendizagem da FAGE. Então, tá. Rita, obrigado. Né? Aqui tem também a Sandra, a Maria das Dores, que estão na fila aí. Mas muito obrigado aí da sua partilha, viu? Eu que agradeço. Sandra? Só abrir o seu microfone, Sandra. Agora sim. Obrigada pela oportunidade, boa noite a todos e todas. Agradeço também a presença dos professores. Eu gostei muito
de todo o processo lucano, né? E dessa ênfase assim no eclesiológico, né? De como a gente constrói a igreja e como é que a gente deve construir a igreja através do pensamento lucano, né? E essas teologias que têm que permear a nossa vida eclesial, a nossa participação eclesial, a nossa construção da igreja. Eu gostei muito, viu, Padre Franklin? Eu acho que a gente está necessitado disso, porque estamos assim, a gente já sabe, né, vivendo numa polarização danada e um modelo de igreja que quer forçar assim, um jeito de viver lá do tempo tridentino, sei lá, o quando, de quanto, mas eu acho que é isso, o que é ser igreja hoje para nós, né? O que é importante ser. Senão a gente não é igreja de Cristo, se a gente não viver essa misericórdia, essa compaixão de acordo mesmo com... Eu gostei muito. E também eu concordo com aquilo que já os colegas falaram, e principalmente com eu acho que é uma sugestão do Eduardo para a gente, né, que talvez espaçar o curso sapienciais, dos livros sapienciais, do Pentateuco, talvez 2 livros e depois outros 2 ou 3 livros, porque é muito denso mesmo, né? Então, para a gente pegar realmente... E se a gente está fazendo EAD, é porque a gente não pode estar aí presencial. E se a gente está fazendo EAD, é porque a gente tem também muito trabalho na vida da gente. Então, é um espaço que a gente tira da vida da gente para estar estudando aqui. Então, eu acho que talvez, vindo ao encontro, no sentido de talvez espaçar o curso, para que a gente possa também participar melhor, né? Eu gostei, né? Gostei também, como a Leila já tinha dito, a questão do sofrimento, a questão do temor de Deus, como é que a gente... São questões humanas que a gente tem que enfrentar na vida e são temas importantíssimos, Padre Warren. Então, acho que é muito importante mesmo e a gente pegou, pelo menos, eu tentei pegar aquilo que eu pude, mas eu acho que foi bastante denso. Uma sugestão, então, é aquela que eu pego, assim, dos colegas também. Gostei muito também do sacramento do matrimônio, eu já tinha falado do Padre Alfredinho antes de começar, né? Que talvez a gente não está vendo muito do positivo do que está acontecendo. Por exemplo, o testemunho da Leila agora. Eu acho que são coisas que tem que se multiplicar toda a pastoral, né, que trabalha com o matrimônio, o sacramento do matrimônio, que tenha mais partilha de bom do que está acontecendo, porque, na verdade, a gente fica mais... sinto muito, mas a gente fica mais com o final ali do curso que falou mais das situações irregulares e que realmente aquilo que dói no coração, né? Pessoas que não podem participar porque estão irregulares. Então, o que nós podemos fazer como igreja? E é isso daí, né? Eu acho que realmente é aprofundar mais para saber o que é realmente o sacramento do matrimônio, como o próprio padre falou para a gente. Então, isso é o mais importante de tudo. Ter consciência e saber realmente o que é o sacramento do matrimônio para depois também fazer uma pastoral ser realmente vida para a igreja e para todos aqueles que necessitam, né? Então, de forma, assim, geral, obrigada, agradeço mesmo de coração e vamos tentar fazer essas provas aí, né? Obrigado, Sandra. Maria das Dores, contigo. Boa noite a todos, a todas, né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu concordo com tudo que foi falado aí. Para mim foi o bimestre, né?
muito difícil, porque eu tive uma pneumonia no mês de agosto, eu tive que ficar internada. Porém, eu amei esse bimestre. Como eu brinquei no início, Padre Franklin, eu vim de barco, né? Canoa mesmo. Quando nós estudamos João, Apocalipse, as cartas de João, eu cheguei a comentar com você do meu encantamento. Mas eu vou te dizer, eu estou cansada de remar porque eu amei singrar os mares com Lucas. Inclusive, já está apontando para mim um norte para o trabalho final. E uma coisa que você disse aí, e que eu tenho certeza que aconteceu comigo, é que, para dizer a verdade, eu não conhecia bem o livro dos Atos dos Apóstolos. E eu achava que conhecia. Mas fazer aquela leitura corrida, e agora no final, né, principalmente esse enfoque eclesiológico que você trouxe, e essa tarefa de responder aquelas questões, que na realidade não foram 3 questões não, padre. Cada questão tinha mais 3 outras subquestões. Mas foi muito bom. Padre Alfredinho, eu também já tinha lido, estudado Amores Letícia, estudo de grupo, mas fazer exercício com você teve um sabor muito diferente. Foi bom demais da conta também. Por isso que eu estava batendo palmas ali, né? Quanto aos livros sapienciais, né, apesar de ter sido muito importante, eu concordo com o Eduardo, com a Leila, com a Sandra, né? Não vou ser redundante. Eu achei muito conteúdo. Eu cheguei até a comentar com o Padre Moisés numa fala pessoal com ele, né? Principalmente quando se tratou daquela avaliação, aquelas 2 avaliações. E a professora de dígitas das mídias digitais não está aqui, né? Eu queria fazer um agradecimento a ela e dizer que nos últimos dias ela não sai da minha memória. Porque todas as vezes que eu entro nas redes sociais, eu tenho vontade de fazer o que ela disse que não pode fazer. Principalmente o documento, né? Que muito me ajudou a pensar essa questão. Reflexão pastoral sobre igrejas e redes sociais digitais. Eu acho que todo mundo deveria fazer essa disciplina. Enfim, né, é só agradecer mesmo, valeu a pena, e espero que a gente possa sair, né, desse bimestre cansadas, mas muito alegres e felizes. Obrigado aí, Maria das Dores. Só aproveito assim brevemente que a Renata e o Reginaldo eles pediram para poder justificar a ausência. Então, assim, por causa de outro compromisso, inclusive de comunidade que já tinham assumido, por isso que não estão aqui. Então, os 2 pediram para que registrasse. Padre Alfredinho? Eu queria só fazer uma partilha, somente aquilo que a Sandra colocava, a respeito das situações irregulares. Há 1000 anos atrás, quando eu era estudante da PAGE, fazia minha teologia, eu trabalhei numa comunidade em Ribeirão das Neves, e era uma comunidade muito pobre, e aconteceu um caso que me tocou bastante, porque o casal que era praticamente o líder, os coordenadores da comunidade, os animadores da comunidade, eles eram um casal em segunda união. E a gente ficava muito incomodado, porque eles faziam tudo na comunidade, mas não podiam comungar. Então, o que aconteceu? A gente vendo a situação, a comunidade se reuniu e falou assim: vamos tentar ver o que a gente pode fazer diante dessa situação? Então, nós procuramos, na época, o arcebispo, né, de Belo Horizonte, e levamos a ele o caso, né? E ele, assim, com muita boa vontade, com muita abertura de coração,
ele disse assim, mas o que que a comunidade diz? Né? E por que que eles estão numa segunda união? Aí a gente disse que o senhor, ele, ou melhor, o senhor ele tinha sido abandonado pela esposa, que fugiu com um caminhoneiro e deixou ele com 7 filhos para ele cuidar. E ele não tinha condições, precisava trabalhar. Então ele se uniu a essa senhora que tinha 5 filhos e formaram um casal com 12 filhos, né? E o que aconteceu? Então a gente levou e colocou, e a comunidade disse assim, para nós eles deveriam comungar sim, eles estão em plena comunhão com a gente, e aquela união que existia antes, que não tinha como a gente declarar nula, e nada, a gente tentou todos os mecanismos, mas o arcebispo disse, então eles vão comungar sim na comunidade. E aí eu voltei e fizemos uma celebração muito bonita, né? Eu não era padre ainda, mas a gente fez esse casal e eles choraram tanto, porque a coisa que eles mais queriam era poder receber a comunhão. Então eu acho que com todas as dificuldades que tem, né? Até hoje, para a gente lidar com esses casos, a gente não pode perder a esperança, a minha mensagem é essa, e a gente tem que buscar soluções pastorais. Talvez dentro do direito canônico não vai conseguir, mas pastoralmente, a gente achando pastores também que têm uma sensibilidade, a gente pode sim sair desses impasses e celebrar, né? A verdadeira união, que era esse casal, né, que assumiu, uns assumiu a ruma de filhos dos outros, né, e formaram uma única família. Obrigado, era isso que eu queria partilhar. Muito obrigado, Padre Fredinho. Tá? Acho que se ilumina mesmo, de fato, a situação. Verley, meu irmão, contigo. Estão me ouvindo? Muito bem. De fato, eu estou aqui escutando vocês e imaginando qual é a dificuldade que vocês têm de fazer uma ligação ou ver um fio condutor, não é? Ele não pode ser feito porque ele não existe, né? É muito complicado. Só uma explicação simples. É 1 mais 2, né? Mais 2, mais 2. 1 é o livro de Provérbios, que é Provérbios. Você não liga nenhum com o outro. Já vocês viu? Vocês lendo o livro, o versículo de cima com o de baixo, você não liga. Não liga, não tem assim essa liga, não é uma história, né? São muitos textos que você pode ler de qualquer jeito. Pode ir Tá mais começando. para frase de para-choque de caminhão, né? Exatamente. Depois você encontra os outros livros, Opa, como é que abaixa isso aqui? Tá mandando eu abaixar. O Jó e o Coelé, que o pessoal nem sabe que chama Coelé, né? Chama Eclesiastes, que um é o alter ego do outro, entende? O Jó, o Coelé é o alter ego do Jó. Então imagine só que é o crítico, o, o, o confuso ali no meio, que nada, para ele, como diz o texto, tudo é nada, né? É vento. Então causa uma angústia mesmo. Eu estou estudando assim profundamente o livro de Coelé, porque eu quero escrever algo bem denso aí. E depois você tem Cirácida, ou como se fala, eclesiástico, e sabedoria, que nem é considerado livro sapiencial para algumas tradições bíblicas. Então é 1 mais 2 mais 2. Então é difícil mesmo
fazer ter uma linha, né, de pensamento entre os livros. Por exemplo, no livro de Jó e Eclesiastes, a vida é aquilo que está ali. No Sabedoria já tem ressurreição, tem mortalidade, tem uma série de temas que a gente precisaria pegar à parte. Então, essa sensação que vocês têm de que não une que os textos são assim separados, ela de fato existe. Vocês viram que eu carrego muito no livro de Jó, dá para perceber isso, não é? Porque eu fiz a minha tese de doutorado no livro de Jó, depois vocês podem ver aí na FAGE. E de fato, uma tese bastante intensa, porque eu li o livro inteiro, né? O livro todo. Dá de fato essa sensação de que é melhor ter 3 livros e depois 2 livros. Tem essa possibilidade também, existe, né? De estudar Provérbios, Jó e Coelé, e depois estudar Sirácidas e Sabedoria. É muita coisa mesmo. Não tenha dúvida disso. Vocês imaginam, eu acho que eu escrevi umas 200 páginas, não? Acho que sim, não? Eu acho que eu escrevi umas 200 páginas ali, porque é um pouco também o meu jeito, né? É um pouco também o meu jeito. E se deixasse, eu acho que eu escrevia mais, porque eu tenho uma tendência a, a ir na filologia e trabalhar filologia e ficar ali em volta daquilo, porque eu gosto muito de exegese. Mas essa dificuldade de vocês não precisa ficar preocupadas, porque é de todo mundo que estuda literatura sapiencial, porque ela está lá no fim e ela tenta juntar a lei e os profetas. Ela tenta fazer uma comunhão e ainda uma ponte com o tempo, com o mundo helênico, já com a filosofia helênica, com aqueles outros temas de imortalidade, de dualidade, de alma, de corpo e alma, né? Que aparece sobretudo no livro de sabedoria. Precisa ler os livros, minha gente. É muito difícil você estudar um livro sem ler o livro. Tem que sentar. Primeira coisa é sentar com a Bíblia na mão, uma grandona assim da TEB, que tem todo mundo, católico, ortodoxo, judaico, protestante, e ler o texto inteirinho. Se a gente não consegue ler, pelo menos escutar, enquanto está fazendo alguma coisa assim, arrumando alguma coisa, pelo menos escutar, porque são textos muito longos. É diferente de você pega, o Eduardo falou dos profetas, né? Você pega aí o livro de, por exemplo, de Joel, pequenininho, 10 capítulos, então são bem mais rápidos. Mas você pega o livro de Sirasta, 55 capítulos. O de Jó, 42 capítulos. São textos bastante grandes. Agora, tem uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente não sei se estou falando muito, Denis. Se tivesse, me dá manda calar aí, viu? Que é aprender a interpretar tudo dentro do livro, do início ao fim, mesmo que seja contraditório. Mesmo que as ideias sejam contraditórias. Por exemplo, vou dar um exemplo.
o Jó, não é que ele começa uma vida maravilhosa, numa interpretação narrativa, ele teria que terminar lascado. Aí ele termina melhor do que ele estava. Muito melhor do que ele estava. Aí os professores dizem que aquilo ali não faz parte do livro, papapá, papapá. Claro que faz parte do livro, porque chegou até nós. Ele está aqui. E eu tenho que entender isso dentro do livro todo, compreender, como fala o Jack Myers, né? Jack Myers escreveu um livro sobre uma história de Deus, não é isso? Acho que é isso mesmo. Eu acho que... E ele ensina a gente sobre essa questão da literatura, a entender aquilo que é contraditório, difícil, como parte do todo, do livro todo, né? Mas eu gostei muito daquilo que vocês estão falando, porque também é a minha dificuldade, né, de mostrar uma linha em tantos livros e em uma tradição tão longa. Por exemplo, aí ainda caberia aquilo que a gente chama de textos, não é, textos poéticos, não é? Que são textos que eu não sei nem como é que está aí dentro do curso. Por fim, a Leila falou algo sobre o tema do sofrimento. Leila, eu lido muito com o sofrimento, porque eu vou na rua toda sexta-feira à noite encontrar com pessoas que estão assim em situações mesmo de abandono. E quando eu escrevia aquele texto, eu lembrava dos rostos das pessoas e me veio assim uma percepção, como a gente não sabe consolar as pessoas que estão sofrendo, né? Como é difícil dizer alguma coisa para uma pessoa que está sofrendo. A gente parece com o baldado sofá e ele faz, começa a julgar, começa a arrumar solução, começa a arrumar explicação, começa a arrumar um monte de coisa, quando na verdade o que a pessoa quer é somente às vezes uma presença, né? Uma presença. O Padre Vitório tem um texto sobre isso, sobre o sofrimento. Agora eu não me recordo, se alguém me recordar, no tempo da pandemia, sobre o tema do luto, não é? Sobre o tema do luto, que ele reflete sobre o silêncio, essas coisas todas. Mas isso que vocês falam, eu acho que vocês sacaram a dificuldade que é mesmo. Porque, olha, eu me encontrei com o livro de Jó quando eu estudei teologia, e tem 25 anos que eu mexo com esse livro. Só agora eu consegui fazer uma tese. É o livro, o Alonso Schecker diz que é o do mais difícil da Bíblia, não é? O mais difícil da Bíblia inteira. E, de fato, os professores dizem que eu sou meio doido mesmo, de querer mexer com um livro bastante difícil, bastante denso. Mas vocês estão de parabéns, porque estudar a Bíblia é algo assim encantador, fazer teologia é encantador, e deixar se inquietar, como alguém disse aqui, né? Se inquietar, quem foi que falou foi a Eliandra e depois a Rita, né? Esses livros deixam a gente inquieto mesmo. Eu fiz um texto, eu não quis colocar ele aí para vocês, porque eu acho que era muita coisa, que era sobre a morte na literatura sapiencial. Sobre a morte. E toda vez que eu tento, o Padre Alfredo, explicar isso, eu saio apanhando, o pessoal me bate. Ninguém concorda comigo, não é? E aí eu disse, bom, quando eu estiver perto de morrer, eu publico, que aí vão bater no defunto. Porque
Não, mas é verdade, eu acredito que a pessoa morre. E o povo não acredita que as pessoas morrem. Então eu defendo que morre. E morre mesmo. E aí eu tento explicar isso e ninguém concorda, porque está contaminado pela teologia do Paulina, que não é dualista, é dual. E aí eu não consigo. Mas o Coelho está me dando muita luz sobre isso. Eu falei, eu não vou colocar esse artigo, esse tema da morte aqui, sofrimento e morte, vou colocar só do sofrimento, que eu acho que já é muita muita Ô, coisa. ô Éder, Tudo bem. de fato, o pessoal você agradeceu de você não ter colocado, que ele já estava achando que a quantidade de conteúdo já estava assim, Aham. bastante elevada, sabe? Mas muito obrigado aí. Mas não tem como ser menos, sabe? Eu fiz assim, 3 tópicos: livro, Entendi. mensagem e um tema, não é? Uhum. Livro, mensagem e um tema de cada um. E você vê que um bimestre não conseguiu juntar tudo. Eu, para construir uma semana, eu tive assim muito desafio, porque eu sei que o pessoal não conhece esses livros. Eles conhecem o Novo Testamento, os Salmos, os profetas e tudo, mas a literatura sapiencial fica ali meio no limbo. O pessoal não conhece. Então eles começam a Professor, o conhecer livro ali. de Jó a gente conhece. Eu conheço, já conhecia bastante de Jó. Aham, muito Então bem. tá. Valeu, muito obrigado, Hélio. Juliano, com Obrigado. você, né? Tá, obrigado, Mariano. Primeiro, eu queria agradecer ao Fredinho, Franklin, Werler, acho que pelo bimestre aí, e pelo esmero com os materiais, e também ao Mariano, né, pelo cuidado na correção dos exercícios, de dizer que a gente estava, tá faltando tal exercício. Acho que eu agradeço muito ao Mariano ali por esses alertas, principalmente agora no final. Eu queria só destacar 2 coisas. Uma, eu vou fazer aqui, Alfredinho, só o acusador ali dos livros sapienciais, mas eu acho que, eu não sei, na verdade é só uma provocação que me fez pensar durante a sua condução ali na disciplina, né, na atividade, que acho que essa coisa de colocar o matrimônio como sinal da aliança de Cristo e com sua igreja, ela coloca um peso nesse sacramento, parece, né? Porque, assim, há uma fragilidade humana que não tem na relação de Cristo com sua igreja. Eu fico pensando muito naquela coisa assim, se o amor de uma mãe por um filho pode faltar em algum momento, né, por uma filha, imagina o amor entre 2 pessoas que não são, né? Então, assim, eu acho que essa questão da indissolubilidade, ela coloca, me parece, nessa simbologia do Cristo com sua igreja, acho que tem uma ideia de uma dignidade, mas de uma dignidade que talvez ultrapasse a decisão própria, porque ali você envolve 2 pessoas. Uma coisa é a decisão do batismo, a decisão da crisma, que parece que ela, né, é a decisão de um só, de uma pessoa só, né? E parece que o matrimônio, colocar uma indissolubilidade no matrimônio, por causa desse sinal do Cristo com sua igreja, quer dizer, ali é indissolúvel, mas numa relação humana entre 2 pessoas, onde isso que você falou, né? Às vezes a pessoa ela não quer deixar a relação, mas é deixada pela relação. Ou às vezes ela quer deixar a relação porque ela já não vê mais sentido, ou porque daí aquela ideia, né? Não está mais em Cristo a coisa, né? Ou seja, não tem mais, não se vislumbra mais nada, né? Então, assim, é uma provocação no sentido assim, como que essa simbologia
ela carrega um peso, e eu acho que é esse peso que se revela quando você fala assim, o casal que lá vivia numa segunda união está dentro de uma igreja e na igreja eles fazem de tudo, mas eles estão numa situação irregular e fica ruim para todo mundo, parece que é uma coisa meio, né, quer arrumar de todos os lados porque eles estão numa situação irregular, por causa dessa indissolubilidade, vamos dizer assim, né? Então, não sei, é só uma provocação, assim mesmo, né? Porque eu acho que é uma simbologia que talvez ultrapasse tanto, sabe? Em termos de responsabilidade na relação. Eu não quero dizer que tem que ser indissolúvel. Além do mais, porque é cultural, né? Você mesmo mostra ali, quer dizer, começar pelo Gênesis, já vê toda uma cultura ali. É o homem e a mulher, né? O matrimônio é só essa relação, né? Então, assim, já tem toda uma ideia cultural, já tem toda uma ideia de seres humanos, né? Com as suas fragilidades, e que aí parece que a igreja vem e tenta buscar um sentido e coloca uma simbologia ali, né? Assim como Cristo amou sua igreja, né? Vem o peso ali do Efésios, que a gente tenta salvar, me parece um pouco, né? Olhando a relação que Paulo faz lá com a igreja, mas me parece, assim, uma coisa meio carregar um piano nas costas, não sei, me desculpa, assim, só, né? E eu falo isso nem como alguém que contraiu um matrimônio, porque não contraí, né? Então, assim, é uma coisa que se vê, né? Chega um momento, parece que a relação dos dois não se sustenta mais, parece. Não tem mais sentido nem de amor ali, né? E aí fica aquela coisa que, se é da igreja, tem que permanecer, porque, né? Eu sei que, na realidade, as coisas não acontecem assim, mas parece que a igreja continua vendo por esse lado, com esse peso da indissolubilidade, me parece, tá? E só para finalizar, agora, dos sapienciais, Verlen, isso eu disse numa reunião passada, eu acho que também eu faço voz ao que os colegas já disseram, e aí você mesmo reconhecendo, né, essa falta do fio condutor, porque os livros são muito diversos, e aí a gente tem 2 meses em relação a isso, de fato nos deu um pouco, a mim também, essa impressão de, sabe, muita coisa, e aí te ouvindo falar agora, eu falo, nossa, ainda bem que ele não colocou mais isso, né? Não porque a gente não tivesse interesse de estudar, mas porque talvez esses 2 meses fossem muito pouco para a gente conseguir ver tanta coisa. E aí eu busquei no texto né, quando você falava da centralidade no temor de Deus e tal, mas confesso para você, aquele texto do temor ali, eu sentia ele meio esvaziado, sabe? O do sofrimento, acho que ele foi mais claro, mas da centralidade do temor ali, dos livros, eu confesso, ou eu não li muito com atenção e não voltei nele, mas eu tentei buscar um fio, né, a densidade do texto do temor, mas não encontrei, sabe? Como se fosse uma centralidade de muitos dos discursos dos livros, essa ideia do temor de Deus, e como ele se revela em Jó, mas o texto mesmo que estava ali posto, ele parece que, para mim, faltou uma clareza, sabe? Tipo, o que era esse temor, então, nessas obras. Mas, assim, é só uma questão que me ocorreu aqui. Obrigado. Eliandra, só uma questão assim, o que você vai colocar tem a ver com a questão que o Juliano colocou? Porque se tiver, já coloque e depois a gente passa para os professores, ou se é diferente, não sei. Na verdade, ô Mariana, eu só gostaria só de falar uma coisinha com o professor Verlin. O professor, essa questão do sofrimento, eu também trabalho com a questão do sofrimento, e principalmente com a questão da morte, porque eu trabalho dentro de um CTI, e esse texto que você escreveu sobre a morte, se de repente você conseguisse de alguma forma poder passar para a gente, eu teria bastante interesse de ler, porque me interessou bastante. Se você conseguisse depois mandar para o Mariano e ele colocasse lá no grupo para gente, eu teria bastante interesse de poder ler. Ok, Eliandra. Padre Alfredinho, para poder passar, se me permite também assim colocar uma pitadinha no que o Juliano colocou, às vezes parece-me que esse lado meio juridicista
acaba tomando muito do campo do matrimônio. Não sei se talvez é até em decorrência de que o direito romano e a igreja, sobretudo com o Império, se ligaram muito. Sou como professor de História da Igreja também, pode ajudar a olhar isso aí. Mas, ou seja, se a gente olha no Evangelho, por assim dizer, Jesus, se fosse simplesmente seguir a lei, teria permitido apedrejar a mulher pega em adultério. Tem todo um contexto lá e tudo. Mas, às vezes, parece que se pesa pouco a vivência matrimonial, né, que às vezes acontece mesmo fora, quando às vezes o jurídico não está certinho, e às vezes se prima por um jurídico que às vezes não tendo a vivência, se mantém só de aparência. Então, como conjugar talvez isso um pouco melhor, né? Bom, é uma questão assim em aberto, né? Não é uma questão fechada e eu não pretendo aqui resolver as questões. Mas primeiro, assim, o que me vem de falar que é a questão da indissolubilidade, ela não pode ser vista como algo que a igreja inventou ou colocou para justificar que o matrimônio tem que ser para sempre. E as pessoas têm um pouco essa impressão, né? Que a igreja impõe um modelo e ninguém pode sair fora disso. Isso não é bem verdade totalmente, porque quando o amor fracassa, né? A igreja também reconhece isso. E a gente que acompanha muitos casais, a gente também percebe isso. Chega um momento que, para alguns casais, o matrimônio não tem sentido mais continuar, porque já não há entrega, já não há troca, já não há confiança. Então, o matrimônio simplesmente fracassou, né? Em termos humanos, não foi possível. E a gente não pode colocar um peso em cima de ninguém e dizer, não, mas você se casou na igreja, agora aguenta firme, porque não tem outra saída. Isso seria desumano, eu acredito, e não é aquilo que a igreja fala, né? Agora, quando a gente realmente entra numa mentalidade muito juridicista ou canonística, aí a gente vai sempre ter essa questão. A norma é assim, mas essa norma se aplica nesse caso concreto? Até que ponto? Quer dizer, essa norma é o absoluto? Aí eu lembro sempre a frase do Evangelho: o homem foi feito para o sábado, não o sábado, ou melhor, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então a gente não pode nunca absolutizar um caminho. Para mim, o caminho que eu procurei mostrar para dizer por que o amor, quando ele é pensado em um amor autêntico, ele carrega dentro de si a indissolubilidade. Porque eu acredito que ninguém quer ser amado hoje e não ser amado amanhã. E eu não posso condicionar o meu amor a alguém que eu digo, você é o amor da minha vida e eu quero viver minha vida toda com você. Isso é a promessa feita. Se essa promessa vai se realizar, se é possível ou não, aí tem muitos elementos que não depende da gente. Não tem como controlar muitas coisas. E aí entra a questão da vida de fé, né, da espiritualidade conjugal. Quando um casal tem uma espiritualidade conjugal e conversa e procura compreender o que está acontecendo com o casal, é muito diferente de quem não tem nenhuma vivência sacramental do matrimônio e só está olhando questões puramente de convivência humana ou de facilidade, ou apareceu uma outra pessoa na minha vida e coisas desse tipo, né? Então, por isso que a gente que trabalha com espiritualidade conjugal, com casais, a gente escuta muito isso. Toda reunião que eu vou, embora sejam casais de praticantes na igreja, há casais que estão a ponto de se separarem, alguns se separaram, porque não foi possível. Mas isso, eu acredito que implica um alargamento assim do que seja realmente um sacramento. E a questão que eu coloco que fala de Cristo e sua igreja,
Lógico, da parte de Cristo, ele pode dizer, eu não sou Jesus, então eu não tenho que amar a minha esposa como Cristo amou sua igreja. Mas se a gente olha do lado contrário, porque é uma aliança aí que está sendo feita, mas a igreja é feita de pessoas frágeis, pecadoras, assim como na relação conjugal, também, embora a pessoa possa prometer mundos e fundos e um amor para toda a vida, depois ela não dá conta, ou a situação muda e o matrimônio não vai para frente. Então, eu acho que são questões que a gente precisa saber olhar de diversos pontos de vista, sem absolutizar um ou outro, para a gente poder ter um caminho assim mais realístico, né? Como a gente viu até testemunhos aqui, né? Há pessoas que vão acumulando anos e anos de matrimônio, e não é que elas não têm dificuldades ou que não apareceram problemas, mas isso foi, de certa forma, conversado, foi rezado, foi colocado para pessoas que puderam colaborar. Então, eu acho que o caminho é esse. Nem é dizer tem que ser para todo mundo assim, não, vai ter pessoas que não vão viver o matrimônio insoluvelmente. Mas o amor não pode, eu acredito que o amor não pode ser feito assim. Eu até digo, e com isso eu termino, que há uma analogia que a gente pode fazer entre o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem, porque os dois implicam uma opção para toda a vida. E isso é muito difícil hoje em dia, é contracorrente. Então, só quem vive realmente essa aliança e quer vivê-la para sempre é que pode dizer, para mim, isso é o que dá sentido à minha vida, não posso viver de outra forma. E vai ter sempre quem vai dizer, não, isso para mim não serve, não quero assumir um compromisso que seja indissolúvel. Agora, seja o padre, seja o casal, estão procurando doar a sua vida e responder a um amor primeiro, que o chamou àquela vocação. Então, quando a gente fica só na relação marido e mulher, é uma coisa. Agora, quando a gente coloca marido, mulher, Deus, os filhos, e vai povoando a vida, aí a gente pode pensar melhor o sentido que está tendo aquela vivência do matrimônio. Isso que eu gostaria de partilhar com vocês. Okay. Obrigado, Padre Alfredo. Werlen, você consegue também dar uma palavrinha mais curtinha e depois a Rita também, assim, uma palavrinha curtinha, Rita, que o nosso tempo lá vai muito avançado. 3 minutos para o Werlen e 30 segundos para a Rita. A minha poderia ser antes dele, porque daí ele vai... Então tá, então direto, Rita, na questão. Então, a minha questão é o seguinte, eu queria reforçar um aspecto da pedagogia centrada no aluno. O aluno presencial é um e o aluno da EAD é absolutamente outro. São duas realidades tão distintas que, se vier com o que se acontece no presencial para a EAD, não vai dar certo, não tem jeito, porque a gente tem uma enorme dificuldade na questão do tempo. Não são pessoas que estão por conta de estudar, são pessoas que estão abrindo um espaço no cotidiano delas, na vida delas, para ir para o ambiente digital e desenvolver o estudo. Então, são dois perfis muito distintos, e ouvindo o professor Werlen, eu fiquei pensando como seria diferente se ele fosse um professor na sala de aula. Eu fiquei imaginando a gente tendo aula com ele pessoalmente. Então, é uma diferença absoluta com todos. Eu imagino quem tem aulas presenciais é muito abençoado, porque convive, porque dialoga, porque troca ideia, tira dúvida, e a gente não tem isso. Então, o que a gente tem? Um bloco de conteúdo, e aí o professor imagina que ele tem que cobrar o bloco de conteúdo inteiro da gente. E não é.
Por quê? Porque nós não somos alunos presenciais, a gente é aluno de AD e a gente está estudando para valer no máximo de esforço, com responsabilidade e seriedade. Então, cobrar o conteúdo todo não dá. O que tem que ser cobrado é as parcelas essenciais, que é o que tem acontecido. Né? Muito Então, obrigado, Rita. Então, nada. professor Werlen. Ok. Primeiro, sobre o tema do Juliano, né, que fala sobre o temor, né? Eu tentei levar para lá, viu, Juliano? E na minha concepção, eu acredito que os textos finais, até pelo tamanho que eles têm que ser, né? Pelo tamanho que eles têm que ser, precisa responder um pouco a esses assuntos, não é? Dar conta de talvez de sintetizar tanta coisa num texto só, não é? Num texto só. Eu até agora estou até fazendo aqui um trabalho de sinopse e às vezes o pessoal fala tudo desse tamanho, fala tudo numa página, não é? Fala tudo com poucas palavras. Isso mostra um pouco como que a gente vai aprendendo a fazer síntese. Sobre essa questão do conteúdo, Rita, no caso da literatura sapiencial, ela tem 5 textos, não é? 5 textos. Talvez eu poderia fazê-lo de forma temática. Eu optei de fazê-lo por forma de livros, não é? Como aparece a ementa da universidade. Mas você tem razão. Na sala de aula é um aluno, na tela do computador com a parede, né? Eu estudo olhando para a parede, é outra, outra realidade, né? E aprender a dar aula assim, não sei se o Padre Alfredo já está mais craque, mas é um desafio, viu? Você dar aula sem ver o rosto das pessoas é um grande desafio, né? Criar textos que elas possam ler. Na sala de aula, você pega uma folha assim e traz os textos, artigos, às vezes muito bem, artigos de gente especialista mesmo, que escreve e estuda só aquele assunto, e apresenta e o aluno estuda. Aqui não, aqui você tem que escrever tudo, né? Até o bom dia, como diz o outro, bom dia, não é? E isso tudo a gente vai aprendendo, aprendendo. De fato, o aluno é outro aluno. A Elianda perguntou sobre o texto da morte, né? Ele ainda não está pronto, não, viu, Eliandro? Ele é muito difícil. Ele ainda não tem assim um texto completo, pronto. É uma reflexão que ainda está sendo desenvolvida. Bom, Mariano, não sei se preciso falar mais alguma coisa sobre isso, né? Lá no início nós tivemos instruções para entender como que é a aula no EAD e tudo isso, mas a gente aprende ouvindo, né? Aprende ouvindo. E eu acho que o aluno do EAD, eu acho que ele é até mais aplicado do que o aluno da sala de aula, né? Que às vezes o da sala de aula fica só esperando, não traz nada, não é? E o padre Alfredo sabe tanto que alguns só quer o, a faixa A estola. no ombro, né? E às vezes nem quer a teologia. A teologia é um mal necessário. Não é um bem, é um mal necessário. Eu vou passar por isso porque eu tenho que passar porque eu quero a estola no ombro. Depois eu jogo fora.
E me parece que o aluno do EAD, ele quer aprender, né? Por isso ele é mais crítico, ele é mais atento, ele está mais preocupado. Mas não se assuste, não. Aqui são introduções. Eu não sei, eu cobrei muito, coloquei muita questão, eu achei tão pouco. Não, honesto, Jesus! eu achei tão pouco. Eu pensei assim, vamos botar só 2, 3 aqui, não é de cada assunto, não é dentro daquilo que me foi, como diz, é proposto, né? Até porque eu tenho uma preocupação, né? A Sandra está, meu Deus, uma preocupação ou uma ocupação. Eu sou muito encantado com essas coisas, né? E eu acho que elas têm um poder de transformar muito a nossa mentalidade. Eu acredito muito que a Bíblia, a palavra da Bíblia é muito poderosa. E eu acho que eu não sei se todo mundo aqui é católico, pelo menos eu sou, alguns, é, eu acho que a gente perde muito, exatamente porque as coisas da Bíblia, na própria igreja, a gente faz bem assim, bem rapidinho, como alguém já falou, né? Só pedacinhos, né? Só pedacinhos. E aí fica muito em outras coisas, porque a igreja tem uma parafernália de coisas. Tem 2.000 anos, né? Tem 2.000 anos, então já tem tanta coisa aí para as pessoas, e a palavra bíblica às vezes fica muito desconhecida, muito fora, né? Então não cria cultura bíblica. Precisa criar cultura bíblica. Para estudar a Bíblia, precisa criar cultura bíblica, né? Precisa ter, assim, os textos na mente, né? No coração. Senão, de fato, a gente fica, não, tá muito difícil isso aqui, não é? É muita coisa, é muito pesado, mas vale a pena. Isso aí. Bom, Werlen, muito obrigado. E te agradece também a cada um dos professores. Não sei se o professor Moisés quer dar assim também uma palavra final, tá? Se o Franklin também quer dizer mais alguma coisa. Bom, só lembrar de que, como coloquei lá no programa, a gente termina a viagem, tem que atracar o navio ao porto e finalizar o diário de bordo, que é a avaliação, né? Esse diário foi escrito ao longo da viagem, a avaliação ela é processual, foi feita ao longo da viagem, mas atracando o navio ao porto a gente tem que terminar o diário, né? Então é a avaliação final. Não se preocupe, as perguntas já estão lá. Aquelas perguntas que eu coloquei na 7ª semana, né, de síntese relacionada com Lumen Gentium, não é isso? E também com, enfim, de modo particular com Lumen Gentium, né? Então, são aquelas perguntas. Aquela pergunta é a pergunta da prova. A prova final está ali. Responda aquelas perguntas e a prova está feita. Pronto. Então é o diário de bordo. E aí a gente encerra a viagem. Bom, espero que tenham feito uma boa viagem. Ok. Muito obrigado, professor Franklin. Bom, professor Moisés, tem algum aviso, alguma orientação também, assim, em relação à prova que já está chegando aí? Só uma questão assim mais prática com relação a essa prova do final de semana, essa observação que a Júlia já fez quando encaminhou a questão do plantão, né? Porque pela manhã eu, como vou estar participando de um encontro, então pode ser que eu não vá responder assim imediatamente, mas eu sempre vou, vez por outra, né, sentar dando uma olhadinha se chegou uma mensagem, tá? Para enviar, para resolver as questões. Se alguém entrar cedo e já ver alguma questão, manda logo, porque justamente minha reunião começa às 9, né? Quanto mais cedo, se alguém vê algum problema, a gente já tenta resolver logo o quanto antes, tá bom? A outra questão diz respeito, de novo, à questão do estágio, né? Assim, eu quero pedir desculpas a vocês, né? Assim, pela essa incompletude da comunidade, vai ter que ser completa ainda, completada. O Manolo, o Manuel Godoy, teve alguns problemas agora, e aí então complicou um pouco a coisa. Então eu não quis também impressioná-lo, né? Teve uma questão de uma morte de alguém lá na paróquia, mexeu alguma coisa assim.
Então, assim, o fato é que vou retomar a conversa com ele, com esse objetivo já nesse segundo bimestre, a gente realmente conseguir fechar tudo, né? Então, vamos fechar tudo, tranquilos, mas, assim, e tentando justamente atender, né, assim, essas demandas que vocês fizeram, né? Quanto mais aquelas de tentar, o quanto possível, né, se conjugar a experiência com atividades de trabalho que vocês também já realizam, né? Assim, evidentemente que de acordo com aquilo que se pode, não é? Muito bem, é isso. Obrigado. Então, minha gente, acho que com isso a gente pode ir dando por encerrado, né? Agradecendo, assim, a presença dos professores, né, de cada um também dos que estão cursando as disciplinas, o professor Moisés, que nos acompanhou esse período todo, e, no mais, desejar que cada um possa fazer, assim, esse bom exercício final, mais como uma síntese, né, onde, mais do que, talvez, esse medo das questões, é uma oportunidade também para a gente rever determinados conteúdos e que eles possam ir encontrando morada dentro de nós. Acho que um objetivo também do estudo é que, de fato, a gente possa não apenas assim passar pela teologia, repetir conteúdos, mas ir adquirindo esse processo de um fazer teológico, de um pensar, de um raciocinar, né, de fato, com que, né, esse exercício de pensar, de trazer também, buscar respostas da fé para os desafios da nossa contemporaneidade, é o que se propõe também a teologia. Bom? Quem gostaria, talvez, de pedir a bênção final para nós? Bom, então, eu gostaria só de dar uma palavrinha agora a mais, só para agradecer de novo a Franklin e Alfredo, mas o Werner, muito obrigado, viu, Werner? Porque o Werner está aqui, gente, por iniciativa e gratuidade pura, tá? A obrigação dele era só produzir a comunidade acadêmica. Eu o convidei para estar aqui hoje, né? Assim, e ele veio com toda a gratidão para escutar vocês. Então, muito obrigado, viu, Werner? Realmente, ele está aqui, realmente na gratuidade, na paz, acolhendo. Muito obrigado, viu? E eu acho que foi muito bom porque gerou realmente um pouquinho essa dificuldade, né? Assim, minhas orelhas esquentaram um pouquinho, um falando aqui, outro falando lá e tal. Mas assim, eu acho que deu para entender também o outro lado da história. Acho que sempre é interessante olhar também esse outro lado da história, a dificuldade que foi, né? Assim, montar algo que é tão difícil, livros tão distintos e além de um volume de conteúdo que já tem já nessa própria literatura, né? Que não é uma literatura, são literaturas, essa é a verdade. Agora, então, agradeço, tá? E que Deus, Pai de bondade, de infinita misericórdia, nos abençoe, que o Espírito Santo ilumine vocês para que façam um bom exame final. Amém. Tá bom? Um bom E final que de ilumine o semana, Flamengo, gente. e que ilumine o Flamengo também mais tarde, já no jogo. Isso aí, ó, o flamenguista aí, ó. Tchau, Valeu, tchau, minha gente. gente. Tchau, Tá tchau. bom?